Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 15, que nos diz: Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Bom, meus amados, voltando aqui ao nosso estudo, como vimos em vídeos anteriores, por causa de um grandiosíssimo milagre que ocorreu através de Paulo e Barnabé, as pessoas acharam que eles eram deuses gregos que haviam vindo ao mundo e começaram a adorá-los, cultuá-los e queriam até sacrificar animais como oferendas aos deuses Júpiter e Hermes, que seriam Barnabé e Paulo. Queriam adorá-los, cultuá-los como divindades. O apóstolo Paulo e Barnabé rasgam suas roupas, dão um brado e aqui eles dizem: olha, não façam isso. Qual que é a mensagem do apóstolo Paulo e de Barnabé? Primeiro, ele lembra as pessoas: olha, nós somos humanos. Então, primeira coisa, lembre diante de qualquer indivíduo que se pose como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que impostam a voz, faz aquela voz, oh, meu servo, e querem, pela força da autoridade, pela força da presença, pela forma de comunicação e de voz, querer hipnotizar a fé da pessoa e torná-la cativa. Todo verdadeiro ministro do Evangelho respeita a individualidade da pessoa, respeita que aquela pessoa não é cativa a ela, mas deve sempre ser orientada a seguir a Deus, a ter um relacionamento com Deus, direto com Deus, e não dependente dele. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo e Barnabé lembrando: olha, nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós temos defeitos, nós não somos imortais, né? São graças a Deus, né? pela graça do Evangelho. Mas nós somos mortais, nós somos humanos, nós temos fome, nós temos sede, nós não somos divinos. E aqui, eu acho, creio eu, diferente do que alguns possam apontar, que ele está apontando também: olha, nós não somos perfeitos. Não cultuem a nós, cultuem a Deus. Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor. Nós temos pecados. Ah, mas o apóstolo Paulo tinha pecado? Claro que tinha. O apóstolo Paulo, por exemplo, repreendeu o apóstolo Pedro numa certa feita. Então o apóstolo Pedro errava. O apóstolo Paulo certamente também. Porque a palavra de Deus nos diz, e fala isso para todo ser humano: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz: quem diz que não peca é mentiroso. Ou seja, quem diz que não peca, acabou de pecar, porque acabou de mentir. Porque todo ser humano peca, queridos. O apóstolo Paulo pecava, o apóstolo Pedro pecava, todos os apóstolos pecavam, porque é uma coisa da nossa presente situação terrena. Nós somos seres num mundo caído e com uma natureza humana. Obviamente, como todo servo de Deus, como toda pessoa que entendeu o Evangelho, procura crescer, procura não errar, procura ser o melhor dentro das suas possibilidades. Mas todos nós temos as nossas pequenas falhas, nossos pequenos defeitos, as quais nós estamos suscetíveis hora ou outra. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos humanos, nós somos falhos. Então cuidado, novamente, para não idolatrar nenhum ser humano, porque todo ser humano peca, ou seja, todo ser humano erra. Seu líder religioso, ou qualquer líder religioso, peca. Isso é importante para duas coisas. Primeiro, você não idolatrar a pessoa. Nem tudo que ela diz é verdade. Ela não tem a verdade absoluta porque ela não é Deus. Então, como diz as Escrituras, examine tudo o que é dito. Como os bereanos examinavam o que o apóstolo Paulo dizia e receberam elogio do apóstolo Paulo por fazerem isso. Verifiquem nas Escrituras se está tudo correto. Porque eu não tenho a verdade absoluta e ninguém tem. E o segundo ponto: se você sabe que é um ser falho, você não é tão decepcionado. Ah, olha só, ele não me cumprimentou, ou me cumprimentou rispidamente, ou me falou uma coisa que eu não gosto. Bom, talvez ele é uma pessoa falha como qualquer outro. Ele tem os seus dias ruins, tem os seus momentos
difíceis, ele tem um temperamento e não tem um temperamento perfeito, como todo ser humano. Porque a idolatria faz isso, né? São os dois extremos. É quase uma divindade que tudo que diz é verdade, ou quando pisa na bola, trata ele como um lixo, como um demônio. Por isso que as pessoas são assim, idolatram um líder. Quando o líder não cumprimenta a pessoa, não faz um elogio, não serve mais, pronto, descarta. É uma coisa muito extremada, muito radical. As pessoas não têm um bom senso, não têm um equilíbrio. Às vezes eu erro com uma pessoa, a pessoa fica revoltada. Como pode um servo de Deus? Eu sou um ser humano. Eu tento ser o melhor possível, só que as pessoas, e todos devemos ser, mas nós temos que ser compreensíveis, tolerantes. E muitas vezes, antes de esbravejar, perguntar: olha, isso que você disse, você quis dizer tal coisa? Para até que a pessoa tenha a chance de explicar: não foi isso que eu quis dizer. Agora a idolatria faz isso. Ele disse tal coisa, que absurdo. Não, verifique. Então, sem esses extremos de idolatria ou de repulsa total. Nós somos seres humanos. Você se torna mais tolerante, mais compreensível, aceita e perdoa as falhas do outro. Ou seja, vida madura, vida de humanos, vida de pessoas que se entendem, que se compreendem, que se respeitam, que se perdoam, que têm compaixão um pelo outro. Ter compaixão é tentar minimizar as falhas do outro e tentar olhar para o bem do que aquela pessoa tenta fazer. Então, cuidado com essas idolatrias e cuidado para não adorar qualquer ser humano que seja, como o Evangelho nos mostra. Por exemplo, lá em Atos 10, 25, quando Cornélio, um gentio, recebeu o apóstolo Pedro, Deus havia enviado Pedro para falar com Cornélio, havia revelado a Cornélio num sonho que Pedro iria até ele. Quando Pedro chega, imagine, Deus havia dito: olha, virá um homem, vá até uma casa tal e chame um homem para pregar uma mensagem. Quando chega esse homem, Cornélio se prostra no chão e começa a adorar, prostra-se aos pés e adora Pedro. O que Pedro diz? Levanta-te, que eu também sou homem, eu também sou ser humano, não idolatre, não me adore. Lá em Apocalipse 19, um anjo que revelou coisas tremendas dos fins dos tempos ao apóstolo João, de repente o apóstolo João começa a adorá-lo, porque é tanta revelação, tanta glória, aquele anjo brilhante, aquele ser luminoso, e o apóstolo João não se aguentou e começa a adorá-lo. O que o anjo diz? Olha, não faças tal coisa. Eu sou servo como tu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Isso é o que todo servo de Deus vai te dizer, seja um anjo, seja um apóstolo. Olha, não faça isso, eu sou um servo como você. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Eu vou seguir essa pessoa cegamente. Siga a Deus. Não idolatre. Sempre examine, sempre verifique. Adore a Deus. Ele é o único digno de total aceitação, de você confiar plenamente, de você crer piamente, de obedecer com toda tranquilidade, porque só Ele é Deus, só Ele não peca. Então, Ele sim é fiel. Todos nós somos falhos, queridos. Respeite a condição humana do ser humano, não idolatrando-o e nem tratando, descartando-o completamente. Ele vai falhar, eu vou falhar, você vai falhar. Todos pecaram, todos pecarão. Entenda isso, para tornar a vida mais leve, mais simples, para perdoar mais fácil, porque você vai precisar de perdão, e para não idolatrar ninguém. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.